Literatura de séculos passados ajuda a compreender dilemas atuais, de Juliana de Albuquerque. Behaviour usou tragédia Antígona para analisar o quadro político da França na ocupação militar alemã. Em 2003, a escritora norte-americana Susan Sontag esteve na Feira do Livro de Frankfurt para receber o Prêmio da Paz do Comércio Livreiro Alemão. No seu discurso de aceitação, Sontag fez uso da literatura para questionar antigos mitos sobre as diferenças culturais entre os Estados Unidos e a Europa, como a ideia de que os americanos seriam representantes de um novo mundo pleno de energia e tolerância, enquanto os europeus pertenceriam a uma ordem política em declínio, caracterizada pela malícia e o desmedido apego aos velhos prestígios coloniais. Tema recorrente em vários romances de Henry James, há o exemplo de Retrato de uma Senhora e As Asas da Pomba, livros em que a generosidade das personagens norte-americanas é interpretada como um sinal de fraqueza pelos seus convivas europeus que enxergam na ingenuidade das suas maneiras uma oportunidade de lhes passar a perna. No entanto, Sontag chama a atenção para uma interpretação ainda mais sombria dessa diferença cultural que ela descreve como um desdobramento inconsciente da velha querela filosófica entre antigos e modernos, ou seja, da disputa entre aqueles que se atêm à tradição e aqueles que desejam subvertê-la. Para tanto, ela cita o britânico D. H. Lawrence em Estudos sobre Literatura Clássica Americana, no qual o autor vê nos Estados Unidos a formação de uma antítese ao modelo europeu, a ressaltar a impossibilidade de construirmos algo novo sem destruir o que é antigo. Ora, diz a ensaísta, Lawrence intui que a América estava em uma missão de destruição da Europa, utilizando-se da democracia, particularmente da democracia cultural e de costumes, como um instrumento. E, quando esta missão estiver concluída, ele prossegue. A América pode muito bem se transformar de uma democracia para qualquer outra coisa. O que esta coisa pode ser, talvez esteja prestes a emergir. O que mais chama a atenção nesse discurso de Sontag é a perspicácia da autora ao diagnosticar, em um momento político nascente, as consequências que pouquíssimas dos seus contemporâneos foram capazes de antever. Ora, quem poderia prever em 2003 que nos seguintes 16 anos assistiríamos à ascensão de Donald Trump à Casa Branca, bem como a Brexit e a investidura de Boris Johnson como primeiro-ministro britânico? Assumindo o discurso cada vez mais hostil à União Europeia, Johnson caiu nas graças dos deputados e da militância do Partido Conservador. Nesse correu dadas a primeira fase do processo de escolha do novo líder, quando voltaram só parlamentares, sua liderança nunca esteve ameaçada. Quem se atreveria a dizer naquela época que o multiculturalismo estava em crise e que, em um futuro não muito distante, seríamos testemunhas do acirramento de posicionamento ideológicos a alimentar suspeitas sobre Deus e o mundo, sobre a ciência e, principalmente, sobre as instituições democráticas que servem de base para a preservação das nossas liberdades individuais? Como bem disse o escritor Howard Jacobson, em sua mais recente participação do programa Point of View da BBC Radio 4, quem poderia imaginar que viveríamos um período de tribalização da retórica política e da linguagem cotidiana a impedir cada vez mais qualquer chance de mediação entre pontos de vista distintos? Embora o descompasso moral da esquerda progressista e a ascensão dos novos conservadores cause perplexidade, tal situação encontra diversos precedentes históricos. Podemos nos valer da literatura dos séculos passados para compreender um pouco mais dos dilemas da nossa época. Ressalta Sontag no seu discurso de premiação. Uma das funções daquela literatura importante ou necessária é profética. Assim, não causa surpresa que a escritora e filósofa existencialista Simone de Beauvoir tenha se utilizado da antiga tragédia Antígona para analisar o complexo quadro político da França em consequência da ocupação militar.
ou que hoje possamos remontar tanto à criação de Sófocles como à literatura de Berraviol para refletir sobre como devemos nos conduzir com discernimento ante os desafios morais impostos pelo momento político. Em um ensaio de 1945, Idealismo Moral e Realismo Político, Berraviol observa que as personagens principais da trama de Sófocles representariam as atitudes políticas de seus contemporâneos franceses. Alguns, a exemplo dos pacifistas, imbuídos de um espírito puramente idealista, caracterizado por sentimentos de impotência diante da necessidade de se tornar decisões urgentes e muitas vezes contrárias às suas expectativas morais. Outros, instigados por um realismo grotesco, seja a rechaçar a demanda de grupos menos favorecidos por transformações sociais, seja a justificar os exageros da violência revolucionária, como os membros da elite conservadora e do Partido Comunista. Por isso, de Berraviol, Antígona é o protótipo daqueles moralistas intransigentes que, ao desprezarem os bens terrenos, proclamam a necessidade de certos princípios eternos, insistindo a todo custo em manter a pureza das suas consciências, mesmo que ao preço de suas próprias vidas ou de vidas alheias. Creonte encarna um realista político apenas preocupado com os interesses do Estado e pronto para defendê-los por todos os meios possíveis. Este conflito permanece vivo durante toda a história, com nenhum dos lados a conseguir convencer o outro da validade dos seus princípios, cada lado feito refém do seu próprio sistema de valores, em nome do qual se rejeita o do adversário. Nestes primeiros 7 meses de governo Bolsonaro, bem como nos 3 anos que sucederam à guinada direitista das políticas inglesas e norte-americana, não faltou quem protestasse pela tomada de lado de amigos e familiares, transformando o convívio social em um verdadeiro campo de guerra. A justiça e a retidão moral nele deveriam estar condicionadas por uma fé inabalável naquilo em que cada lado, em disputa por validação e poder, acredita representar os imutáveis valores de uma civilização, a necessidade histórica ou até mesmo o futuro de uma ideia. Pergunto-me até que ponto esse tipo de convocatória contribui para o emprego da crítica e do bom senso entre os participantes de uma disputa. Ao compor o prólogo para a sua versão de Antígona, Milo Fernandes adverte que nada é mais difícil para o homem do que escolher o lado em que lutar. No entanto, o que eu observo dessa trama é que devemos combater a ingenuidade dos nossos impulsos políticos. Segundo Berraviol, tanto o idealismo da Antígona como o realismo de Creonte são problemáticos. Afinal, nenhuma dessas personagens parece levar em consideração que, ao afirmarem determinados valores, cada uma das suas ações podem causar alguma espécie de dano irreversível ao próximo. Ora, para evitarmos uma tragédia, não basta tomarmos partido, fazendo-nos cada vez mais necessário aprendermos a atuar com lucidez e responsabilidade. Em vista disso, adverte a filósofa, a ética não é uma coleção pronta de valores e princípios, sim, o constante movimento a partir do qual esses valores e princípios são postulados, um movimento que um homem autenticamente moral deve reproduzir para si mesmo.